Vamos lá. Então, dia 9 de abril, 17h40, eu quero primeiro agradecer o convite novamente, doutora Ligiane, para estar com vocês mais uma vez. É sempre um prazer. É, não só estar com vocês, como saber que tem escritórios que investem na capacitação da equipe e mais ainda, né, de uma equipe que está interessada, o que é mais importante. E eu falo que depois do CPC de 2015, gente. Não sei se vocês repararam, mas o TST ele não vai editar mais súmulas, não vai editar mais OJs, como era de praxe, né? Durante longos e longos anos, aí quantas e quantas súmulas, quantas e quantas OJs a gente tinha, e tinha que ficar decorando. São importantes ainda as súmulas e OJs, claro, ah, mas depois do CPC de 2015, quando o direito processual civil brasileiro inaugurou o sistema brasileiro de precedentes, a tendência é que agora a gente se fale mais em teses vinculantes, tá? E como que, só de maneira introdutória, para vocês relembrarem, como que se firmam teses vinculantes no Brasil? Existem três grandes sistemas, né? Ou por um incidente de recursos de revistas repetitivos, ou por um IAC, que é um incidente de assunção de competência, ou por um IRDR, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, esses três mecanismos previstos no CPC e também na CLT, não o IRDR não está na CLT, mas a gente aplica tranquilamente ao processo do trabalho. Então, esses três mecanismos eles vão dar origem a teses vinculantes. E o que é uma tese vinculante? É aquela que o próprio nome diz, vincula os juízes daquela esfera de competência, né, no caso a trabalhista. Infelizmente, o TST e o STJ não aceita ainda, tá, reclamação constitucional quando existe uma decisão de primeiro grau contrária a essas teses vinculantes. Então, assim, para mim perde um pouco o sentido prático, porque ao mesmo tempo que vincula, aí o juiz de primeiro grau descumpre e você não pode ajuizar uma reclamação constitucional. Só em casos excepcionalíssimos o STJ admite, e no TST eu nunca vi admitir reclamação. Então a gente realmente tem que esgotar as vias ordinárias para depois fazer a reclamação constitucional. Mas veja que é de extrema importância, muita importância, conhecer as teses vinculantes, tá? E dá tempo ainda, se você nunca estudou tese vinculante, no STF já tem muitas, né, de repercussão geral, inclusive em matéria trabalhista, tem inúmeras, só que o TST está no começo ainda, a gente deve ter umas 40, 50, então assim, não vai deixar para estudar a tese quando tiver 400 teses firmadas, porque aí não vai dar certo. Então a gente vai começar aqui de trás para frente, principalmente as mais recentes. E no material de hoje, como eu falei, não tem muita novidade em relação à jurisprudência que já vinha sendo firmada, que já estava consolidada no âmbito do TST. Uh, então, todas essas teses de hoje foram teses firmadas, vinculantes, reafirmando a jurisprudência que já era um pouco pacífica dentro da corte, tá? E é, mais uma vez, assim, repito, importante, porque às vezes quando você lê uma tese que você não conhecia, isso pode se tornar uma oportunidade dentro da advocacia. E eu vou falar para vocês uma coisa séria. É, tirando da minha cabeça pelo que eu vejo, eu já até comentei isso com a doutora Lidiane, se de cada 10 advogados, um se preocupar em estudar, em se manter atualizado, é muito, viu? É muito. Um de 10 é muito. Então, assim, quando o cara não se atualiza, ele vai perder oportunidades de pegar clientes, porque às vezes o cliente chega aí no seu escritório com uma queixa. Eu quero dano moral. Só que aí você, conhecendo teses vinculantes, você passa a perguntar outras coisas para ele, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí você vai ver, você consegue pedir muito mais do que inicialmente ele queria. E aí isso é sinônimo de dinheiro, né? Mas enfim, vamos lá. Começando aqui pela primeira. Algumas não têm acórdão publicado ainda, ok?
Então, algumas não têm, os que têm acórdão publicado é porque está escrito DEJT, que já são no Diário da Justiça do Trabalho. Os que não tiveram isso aqui é porque o acórdão não foi publicado ainda. Então perceba que, olha aqui, foi publicado ontem o acórdão, né? Então é bem recente aqui. Essa aqui, ó, é devida à multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no caso de reversão da justa causa em juízo. Reversão da dispensa por justa causa em juízo. Então, todo mundo sabe que é a multa do 477, né? É a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias. Agora, aqui tem um detalhe importante, que foi alterado com a reforma trabalhista e muita gente passa batido. Eu vou colocar aqui a redação do artigo para a gente conferir. Vou aumentar o tamanho. Antes da reforma trabalhista, e aí vocês vão ver que esse é um ponto positivo, foi um ponto positivo para o empregado, tá? Para quem sai falando aí que a reforma foi totalmente negativa, não foi. Aqui nós temos um ponto positivo. Ó, então aqui é a multa do 477, parágrafo 8º, diz assim, ó: a inobservância do disposto no parágrafo 6º. O que gerava a multa do 477 antes da reforma? O atraso na quitação, certo? Todo mundo sabe isso. Só que com a reforma, há um outro fato gerador da multa, que é o atraso na entrega dos documentos, tá? Por quê? O parágrafo 6º, ó, ele foi alterado pela reforma também. Antes, o parágrafo 6º falava só de pagamento. Agora ele fala de documentos, ó. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes. Aí vem o que já era antigo, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho, tá? Então, existem duas obrigações que o empregador tem que cumprir para evitar a multa do 477. Não é só pagar, não. É entregar os documentos rescisórios. Então, tá aí uma coisa que você tem que perguntar para o cliente sempre. Quando você recebeu os documentos? O que orienta a empresa? Hoje, com o WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Porque se a empresa for ficar esperando o empregado ir lá buscar os documentos, ele não vai. Aí vai incidir a multa. Ah, precisa entrar com ação de consignação em pagamento? Não, manda por e-mail, manda pelos correios, manda pelo WhatsApp. O que importa é que você tenha um meio idôneo para entregar esses documentos, tá? Não precisa fazer consignação em pagamento. Consignação em pagamento só se o empregado sumiu do mapa, aí tem que fazer para entregar os documentos, tá? Então, sempre faça essa pergunta aí ao trabalhador, né? O escritório trabalha mais com reclamante, né? Então, aí aqui a multa do 477, no caso de reversão da dispensa por justa causa em juízo. Tranquilo. Por quê, gente? Porque, veja, se eu faço uma dispensa ou uma despedida é, por justa causa, o que vai acontecer? As verbas rescisórias serão menores, né? É um valor X sobre 2. Aí o empregado vai lá e reverte a justa causa, ou seja, naquele momento nasce para ele o reconhecimento, nasce o direito, não, declara-se o direito que ele já tinha lá atrás, quando ele foi dispensado por justa causa. Então, é automática a incidência da multa do 477, ok? Agora, tem que pedir, tá? Veja, existe uma grande controvérsia na jurisprudência. Muita gente entende que o juiz pode dar de ofício, mas é bem minoritário, não vai correr esse risco. Então, se entrar com ação pedindo a reversão da justa causa, peça a multa do 477, parágrafo 8º, tá? Senão o juiz, se ele der de ofício, ok, mas vai dar a zebra, vai discutir lá no TST, depois enrola o processo, então faça o pedido, né? Então é bem tranquilo. E o que tem que saber aqui? As hipóteses de incidência da multa do 477 e saber que a reversão enseja automaticamente
a multa do 477, mas desde que seja pedido na inicial, ok? E não é isso, né? Tranquilo. Alguma dúvida aqui? Então vamos em frente. Ó, essa aqui batida demais, né? Todo mundo sabe. A testemunha que tem processo contra o mesmo empregador a torna suspeita para depor, né? Existia uma controvérsia nos tribunais regionais que era o seguinte: se o objeto fosse idêntico, né, se os pedidos fossem idênticos, ela seria suspeita, né? Porque aí é o mesmo pedido. Porque uma coisa é, eu tenho uma ação contra a empresa, só que eu estou pedindo dano moral. Aqui, nesse processo que eu estou sendo testemunha, o cara está pedindo hora extra. Então, realmente, eu não tenho interesse. Por que eu teria interesse em depor a favor de uma hora extra e lá no meu eu estou pedindo dano moral? Ah, pode ser que eu entre amanhã com a hora extra, tudo bem. Mas o fato é que, ainda que sejam os mesmos pedidos, a matéria está superada, ó, pedidos idênticos. Então, acabou essa discussão, tá? Eu, particularmente, entendo que há uma suspeição aqui, né? Não tem como você falar que o cara não vai depor. Eu tô pedindo hora extra no meu processo, aí eu vou depor no outro processo que o cara pede hora extra. É claro que eu vou falar que tinha hora extra, né? Mas, enfim, a matéria está superada. Não tem suspeição. Aí, aí o advogado que não se atualiza, ele vai passar vergonha na audiência. Eu quero contraditar a testemunha, excelência. Quer dizer, o cara nem sabe que tem uma tese vinculante, então não passem vergonha na audiência, né? E aí, se a advogado da outra parte fizer isso, você fala, excelência, eu gostaria de pedir a condenação em litigância de má-fé, porque tem tese vinculante a respeito, e quando você deduz pretensão contra norma expressa, já que precedente tem natureza de norma, você é litigante de má-fé. Então você pode fazer esse pedido, né? Caso o advogado da outra parte dê essa gafe lá, né? Tranquilo aqui? Aquela questão, então, de troca de favores, isso não existe mais, né? Acabou. Tá. Acabou na teoria, né? Na jurisprudência, mas na prática a gente sabe. Bom, essa aqui é extremamente relevante para os empregados, tá? Vamos lá. Quando a gente vai lá no artigo 62 da CLT, nós temos as exceções ao controle, exceções aos empregados que não estão submetidos à duração normal do contrato de trabalho de 8 horas, né? Então, aqui nós temos as exceções, que é o cargo de confiança, o trabalhador externo, o teletrabalhador e os que sejam incompatíveis com a fixação ou controle de horário. Então vamos relembrar aqui rapidinho, ó. Então, em regra, não tem direito à hora extra. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Qual regime? O regime de duração do trabalho. Aí os gerentes, os do teletrabalho, que prestam serviço de produção ou tarefa. O que nos interessa aqui é o inciso 1. Ó, os empregados que exerçam atividade externa preste atenção nessa palavra, incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na CTPS e no registro de empregados. Bom, o primeiro ponto a ser considerado aqui nesse dispositivo é o seguinte: essa parte final aqui, o TST tem jurisprudência pacífica, dizendo assim, que se não existir essa anotação na CTPS, e se não tiver nada no registro dos empregados, se a condição não estiver anotada na CTPS, isso é um mero descumprimento administrativo, é uma mera irregularidade e não afasta a hipótese prevista nesse inciso. Então, por exemplo, não tem na CTPS do empregado a condição de que ele exerce atividade externa incompatível.
Ah, porque não tem na CLT, então agora ele tem o direito à hora extra? Não, não. Então, o descumprimento da parte final do inciso 1 não gera consequências nas horas extras, no direito ao adicional de horas extras. Esse é o primeiro ponto. Agora, essa parte inicial é complicada. Eu vou explicar o seguinte: esse dispositivo, gente, olha o ano dele, é 94. Nessa época aqui, não tinha. Aliás, já estava começando a ter smartphone, né? Internet com celular. Só que não tinha nessa época aqui, gente, esses negócios de geolocalização, não tinha essas coisas. Aí eu fico pensando atualmente, qual seria uma atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho? Então os caras foram astronauta, né? Aí tá na lua, aí não tem como eu controlar o horário. Mas de resto, se o cara tem um celular na mão, é, tem um computador, tem alguma coisa, a empresa tem como controlar o horário. Ainda que indiretamente. Ainda que indiretamente, né? Então, assim, o que que a tese falou? O trabalhador é externo. A atividade dele é incompatível com a fixação de horário. Tá lá no contrato de trabalho dele. Aquele caso da Nestlé meu, Lidiane, é, a menina estava anotada com cargo de confiança e externo, trabalhador externo. Beleza. Fomos para audiência, aí eu vou trazer um caso prático para vocês verem. O que que eu pedi hora extra? Falei, ó, não tem cargo de confiança. Eu só aleguei isso no inicial. Aí vem a defesa e fala assim: era cargo de confiança, e mesmo que não fosse a reclamada disso, ela exercia atividade externa, disse a empresa. Então perceba, quando a empresa alega que o empregado exerce atividade externa incompatível com a fixação de horário, isso é um fato impeditivo. Logo, ela atrai o ônus da prova. E aí, gente, tem que saber o que é fato extintivo, modificativo e impeditivo. Porque tudo que é ônus da prova vai girar em torno disso, né? Então, a partir do momento que a empresa fala, era gerente, era cargo de confiança, era externo, o ônus é dela. Ela tem que provar, ok? Agora, não é porque o ônus é dela que você vai ficar despreocupado, né? Você tem que levar uma testemunha lá e tudo, e por mais que o ônus seja dela, se você tem certeza do que sua testemunha vai falar, ouça a sua testemunha, né? Para confirmar, ó. Tinha como a empresa controlar o horário? Tinha. Ela tinha que entrar em reunião todo dia de manhã pelo Google Meet. Ela tinha que passar e-mail de manhã. Tinha que passar e-mail no fim da tarde. Ela tinha que prestar contas pelo WhatsApp onde ela estava. Então, tudo isso é controle de horário indireto. Então, em resumo, por que eu falei que essa tese é muito importante para o trabalhador? Porque vai ser muito difícil para a empresa é, demonstrar que aquele tipo de atividade era impossível de ser controlada. É uma prova muito difícil para a empresa. Muito. E aí, então, ó, quando a empresa alega essa impossibilidade de controle da jornada externa, ela atrai o ônus da prova. Ó, ônus da prova do empregador. Ok? Então, ó, eu coloquei um comentário aqui, basicamente repetindo, ó, por quê? Porque é um fato impeditivo. Agora, preste atenção. Eu alego na inicial o seguinte: eu alego lá que, que o reclamante trabalhava das 7 da manhã. Não parava vamos colocar aqui, parava 15 minutos para a refeição e saía do trabalho 20 horas. Quer dizer, estava trabalhando pra caramba, né? Então essa é a minha jornada inicial. A empresa vem, obviamente a empresa não tem controle de pontos.
Óbvio que a empresa não tem controle de ponto. Se ela tá alegando que o cara é externo, ela não controla o ponto. Aí quando ela vem e fala, não, mas ele não tem direito a hora extra, adicional, porque ele era externo. Então, atraiu o ônus. Olha, e aí vai ter um problema. Ela não vai ter controle de ponto. Ela não vai ter controle de ponto. Aí ela vai ter que provar por testemunhas. Então, ó, esse fato que ela entrava às 7 da manhã e saía às 20, você tá tranquilo por enquanto. A empresa que vai ter que provar o contrário. Só que agora, atenção, nós temos um intervalo intra-jornada aqui que foi descumprido, não tem? Estão vendo aqui? Porque aqui eu aleguei que ela entrava tal hora e saía tal hora. Só que eu aleguei também que ela não gozava do intervalo mínimo para refeição. É aí que os advogados de reclamantes vacilam. Toda hora eu vejo no TST. Quanto ao intervalo intra-jornada, o ônus é do empregado, é do reclamante, ok? Ah, mas a empresa não tem cartão de ponto. Não interessa. O TST entendeu, olha, como é justamente porque ela não fazia o controle de ponto que o ônus da prova do intervalo intra-jornada, quando a empresa alega trabalho externo, é do trabalhador, é do reclamante. Você não vai precisar provar que ela entrava às 7 da manhã, nem que ela saía às 8. Só que você vai precisar provar que ela só gozava de 15 minutos de intervalo. Ok? Então, cuidado com isso. A tese em si é tranquila de entender. Mas aí a gente vai trabalhando outros aspectos, né? Mais importantes. Alguma dúvida aqui, gente? Se tiver dúvida, é só falar, tá? Rafael, na prática, acaba acontecendo um problema, né? Porque, assim, via de regra, a gente poderia, na audiência, vir e pedir a inversão do ônus da prova, né? Para começar a ouvir primeiro a testemunha do réu, porque o ônus é dele, né? Em relação a essa questão da jornada. E A para inversão da oitiva, você a fala. oitiva, isso, das testemunhas, né? O ônus é dele, né? Então, enfim, poderia. Só que na prática, o que acontece? O juiz acaba escutando primeiro as testemunhas do empregado e depois do empregador. E a gente, no fim das contas, acaba tendo que fazer prova de tudo, né? É, exatamente. Então, acho que até com a Stephanie a gente estava conversando esse dia, né, sobre isso, porque assim, você tem o 338 na mão, mas e se a testemunha da ré falar do horário, você se É, perguntar para a sua, você está ferrado, né? então, por precaução, você vai ouvir a sua. Em qual situação que você não vai ouvir a sua? Quando você vê que a outra parte não trouxe testemunha. Ah, não, aí sim, mas se ela Só trouxe, nesse caso. O resto você tem que se precaver mesmo. Não vou correr o risco de não falar nada, né? Quanto ao tema. Porque senão aí você perde aquele pedido, né? aí no fim das contas acaba se produzindo prova da jornada, né? Sim. O reclamante acaba produzindo prova cujo ônus não era dele, Não era. para evitar um risco da empresa não provar também, né? Rafael, tem Entendi. algum parâmetro no TST do que seria a impossibilidade? Olha, eu nunca vi decisão reconhecendo a impossibilidade, você acredita? Eu já vi reconhecendo a possibilidade. E-mail, até o tacógrafo do caminhão considera Porque se o controle. caminhoneiro tem que ter controle, quem que não vai ter, né? Pois é. Agora, a gente atende uma empresa aqui no escritório que faz manutenção de máquina agrícola. E aí tem os mecânicos, né? Então, assim, o carro não é rastreado, eles pegam a ordem de serviço, vão para a fazenda, né? E, enfim, vão lá, arrumam, enfim, o equipamento, e de lá eles vão embora para casa, né? Então, assim, mas assim, é o que você está falando, né? Que tem o celular, né? Enfim. Então, e o pior é que essa jurisprudência ela é tão pesada para a empresa, o TST não quer saber se a empresa controlava ou não, o Stephanie. O TST não quer saber se a empresa controlava. Se tem Então, porque na Se prática, existir, se a existir gente a mera possibilidade de possibilidades. controle, a mera possibilidade, o ônus já é da empresa. E a possibilidade, hoje em dia, com esse Starlink, sempre vai existir, né? Qualquer lugar Exatamente. que você tá, dá para entrar Em no termos aplicativo assim, e
para exemplo, eu pensaria em um caso em que o cara é externo e ele fica, sei lá, nós temos outras realidades no país, né? Como, por exemplo, o cara tá lá no Pará, Um garimpeiro na. no meio do mato, não sei o que, aí não tem como controlar e tudo bem. Só que a empresa vai ter que provar isso, que não tinha como fazer o controle, né? É uma prova difícil. Próxima. Ó, valores pagos a maior ao exequente. A empresa foi lá e pagou sem querer um pouco a mais, tá? Aí o que que a empresa costuma fazer? Ela quer cobrar nos próprios autos da execução a devolução do valor. E aí, gente, é um problema, porque nós temos, quando você paga alguma coisa em duplicidade, a maior, que não era devido, nós temos um meio próprio para isso, que é a ação chamada, né, nomenclatura que se usa de repetição de indébito. Né? O que é a repetição de indébito? É você cobrar para trás aquilo que você pagou indevidamente. Então, essa pretensão que as empresas têm, paguei aqui R$ 100 a mais, R$ 1.000 a mais, 1 milhão a mais, ela vai ter que ajuizar uma ação própria para cobrar esse valor pago a maior, sob pena de violação do contraditório, da ampla defesa e, obviamente, do devido processo legal. Tá? Então, viola esses princípios constitucionais uma decisão judicial em execução que fala para o reclamante: reclamante, devolva aí o que você recebeu a maior sob pena de penhora e tal. Isso não existe. A empresa tem que ajuizar uma ação própria. Tá? E se Bem, a, e se a vara libera o valor? A gente está com um caso aqui no escritório, houve uma penhora do cível, da vara de família, né? E quando foram liberar o incontroverso do cliente, a vara fez a retenção, né, do valor penhorado. ele devia lá no cível. Isso, devia no cível, veio uma penhora no rosto dos autos, aí eles vieram e tiraram do crédito do cliente, ó, libera 100 mil, mas fica 30 mil aqui da penhora. Beleza. Sim. Só que a vara fez isso e a vara não transferiu o dinheiro lá para a vara de família, deixou o dinheiro na conta judicial. Aí o processo seguiu, teve crédito remanescente para receber, fizeram lá a atualização, liberaram o crédito do nosso cliente, nós recebemos, o processo arquivou, né? E aí, acho que uns 3, 4 meses depois, o advogado lá do processo de família veio reclamar que o dinheiro da penhora não tinha chegado ainda lá, né? Só que eles não transferiram, né? Mas aí tem que vir porque uma coisa vem a ordem do cível, pode vir duas ordens, uma só para resguardar o dinheiro e outra para transferir. Então tem que ver qual que foi a ordem. Não vou me lembrar agora, eu sei que é uma penhora no rosto dos autos, né? Eu acho que era para transferir. Mas assim, aí o que aconteceu agora no processo? Aí o juiz veio, desarquivou o processo e foi fazer um passeio já direto na conta do meu cliente, né? De jeito nenhum. Pois é, mas fez. O juiz da trabalhista? Da trabalhista. Tá louco, é mandado de segurança aí. Então, meu tribunal. A decisão em sigilo, sem chamar ninguém, a gente não tinha nem acesso. Nada. Ele tá executando o crédito da família na trabalhista. Exatamente. Aí nós fizemos o MS, o tribunal aqui não admitiu, porque falou que tinha que ser agravo de petição. Aí agora nós fizemos o agravo de petição, né? Mas é o que você está falando aí. Na verdade, assim, nesse meu caso, no nosso caso aqui, a vara é que fez a liberação errada, né? Eu acho que enquadra do mesmo jeito, né? Liberou tudo para o cliente? Liberou. Não, enquadra do mesmo jeito. É até pior que isso aqui, né? Esse caso. É pior. Acabei de ver aí, não fez o RO no MS, não? Eu vi a decisão lá admitindo a AP, ainda veio falar que a culpa foi minha, porque eu também tinha que ter olhado. Ai, olha, só por... Mas não fez o RO no MS, não? Eu não fiz, porque direto, né? Aí a gente já fez o AP direto, né? Entendi. Mas eu entendo o que você está falando, o juiz virou agora, né? Ele que está cobrando lá para o... De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Gente, vamos lá então. Essa aqui, olha,
também bem favorável aos trabalhadores, tá? O que acontece? Se a gente for lá no 8334 do CPC, vamos lá, só para a gente relembrar a redação aqui. Bom, não sei se vocês se lembram, antigamente o CPC de antes de 2015, ele falava assim, são absolutamente impenhoráveis. O CPC de 73 dizia, né, são absolutamente impenhoráveis. O CPC de 2015 retirou a expressão absolutamente, porque tudo é possível de penhora agora, a depender da análise do caso concreto, a partir de uma ponderação de interesses e valores. Então, são impenhoráveis, ó. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, tal, pensões, pecúlios, e por aí vai, né? Destinados ao sustento do devedor e sua família, ganhos do trabalhador autônomo, honorários do profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Então, nós temos, a partir de 2015, uma exceção à impenhorabilidade de salários, de proventos, de aposentadoria, que é justamente para pagamento de verbas trabalhistas e alimentares, tá? Então tá aqui, ó, o disposto no inciso 4 não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Há quem diga, né, que a intenção da norma aqui seria aquela prestação alimentícia lá do direito de família, né? Só que o TST entende que aqui entra o crédito trabalhista, tá? Independentemente de sua origem, é a fundamentação que o TST usa, né? E também não se enquadra na exceção de salários as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição, observar tal. Enfim, nós temos essa possibilidade de penhora de salário para pagamento de verba trabalhista, tá? Só que nós temos que observar o seguinte: existe um limite, que é o de 50% dos rendimentos líquidos, não brutos, tá? Você não pode penhorar mais de 50%. Então, se o cara ganha 9.000 bruto e 6.000 líquido, a penhora não pode passar de 3.000, tá? Agora, atenção, não é só o limite de 50% que tem que ser observado. Nós temos uma outra condição que foi estabelecida na tese, que é para resguardar o mínimo existencial. Você não pode também colocar o devedor numa situação de penúria, né? Deixando o cara passando fome. E aí estabeleceu-se, então, uma garantia mínima de um salário mínimo legal pelo devedor, tá? Então, se o cara ganha um salário mínimo, e aí, você vai poder penhorar? Não. Porque a tese diz assim, ó, garantido o recebimento de pelo menos um salário mínimo legal pelo devedor, né? Uma interpretação mais pró-devedor, não seria possível você penhorar quando o cara ganha um salário mínimo. Mas eu acho que essa não é a melhor interpretação. Você pode fazer ali, penhore 10% ao mês, né? 20% ao mês. Nós temos uma decisão muito recente da SDI 2, que é a seguinte: foi feita uma penhora observando o limite de 50%. Observou o limite. Só que aí o devedor, um aposentado em tratamento de neoplasia, fez o mandado de segurança e falou o seguinte: ó, eu recebo aqui 5.000, 4.000, só que eu estou gastando 7 de remédio, tratamento médico, e juntou os comprovantes. Aí o que o TST falou? Olha, não é, é um limite máximo. Se o devedor, e aí o ônus é dele, comprovar que uma penhora, por exemplo, de 40%, de 35%, vai comprometer a sua própria vida, a sua própria saúde, tem que reduzir o valor. Aí o que o TST fez? Reduziu para 10%. Senão o cara não ia ter dinheiro para pagar o tratamento médico e ia morrer. Então, gente, sempre que tiver essa questão de salário, de impenhorabilidade, tem que analisar o caso concreto.
Agora, é claro, o ônus é do devedor. Se ele falar, eu tô doente, eu preciso pagar isso, pagar aquilo, ele tem que comprovar, tá? Então, essa é a tese. O que tem de novidade aqui? Só esse resguardo de um salário mínimo legal, que é o mínimo existencial, tá? Próxima. Dano material, pensão mensal. Eu acho que aí no escritório vocês não cometem esse erro, né? Mas, ô Lidiane, foi exatamente aquele caso que você falou que ia entrar com a revisional, que eu falei que as chances não eram muito promissoras, né? Mas aqui, ó, quando tiver incapacidade laborativa, você tem que pedir que a indenização leve em conta qual o termo final. Não é 70 anos, não é 80, não é 90. É até o fim. É até o fim da convalescença. Se durar a vida inteira, o cara vai receber a vida inteira. Ok? Então, o advogado às vezes pega um modelo até 75 anos, até 80. Você não sabe, daqui 30 anos, às vezes a expectativa de vida está lá com uns 100 anos. A gente não sabe. Né? Então, não estabeleça limite de idade no pedido de indenização. Até o fim da convalescença. Esse é o pedido. Tá? Nos casos de incapacidade para o exercício da função. Tá? Então, olha aqui, ó. É devida a indenização até o fim da convalescença. Aí outra coisa importante, o pessoal esquece de pedir, né? O que está incluso na pensão mensal? Está incluso, gente. Aqui nós estamos falando de um princípio que se chama princípio da restituição integral. Você tem que colocar a vítima numa situação como se ela estivesse trabalhando. Então a pergunta é: o que ela ganharia se ela estivesse trabalhando? Aí você vai colocar todas as verbas. Todas. Hora extra habitual, salários variados, tudo vai entrar aqui, porque o valor mensal não é do salário base, muito menos do salário mínimo. O valor é da remuneração. Remuneração, tá? Só as verbas que dependem da presença do empregado que não vai entrar, como, por exemplo, a participação nos lucros e resultados, não tem como, né? Eu entendo, mas mesmo assim eu pediria. Coloque tudo no valor dessa pensão mensal. 13º, férias mais um terço, hora extra, tá? E aí você vai fazer as contas que tem que fazer. Aí vamos lá, o que tem de novo aqui? Muitos juízes fazem a perícia, aí o perito fala assim, ó, o cara tá 30% inválido. Inválido para quê? Para o exercício da vida diária. O que você tem que analisar é o seguinte, ele ficou inválido para a função que ele exercia? Então a análise aqui, gente, não é da invalidez para o trabalho em geral. É a invalidez para a função que ele exercia. Nesse caso aqui, o que acontecia muito nesses casos do TST? O regional falava assim: a perícia falou que ele está 30% inválido. Ele não pode mais trabalhar onde ele trabalhava, naquela função, mas ele foi readaptado. Ele está trabalhando em outra coisa na mesma empresa. Então, ele vai ter direito a 30%. Está errado. Ele tem direito a tudo. Mas então ele vai acumular o salário dele do cargo readaptado com a indenização? Vai, tranquilo, tá? Então, o que você tem que levar em conta é a inabilitação do trabalhador, ó, ainda que readaptado, exercendo outra função compatível com a incapacidade. Pouco importa. Você vai pedir 100% para a função que ele se inabilitou, ok? Ah, então aqui, ó, essa indenização corresponde à importância do trabalho para o qual houve a inabilitação, certo? Tem muito segredo não, né?
Até coloquei alguns comentários a mais aqui. Ó, a indenização por danos materiais deve levar em conta a redução da capacidade laborativa geral, independente da função desempenhada. Isso aqui é o que contraria a tese. Você não vai analisar a capacidade laborativa geral. Não é isso que tem que analisar. Você tem que analisar a capacidade laborativa específica para o cargo que ele exercia. E aí, gente, se tiver, aí é princípio básico da responsabilidade civil. Se tiver com causa, tem que ficar estabelecido na perícia. Quanto que a empresa contribuiu para a incapacidade e quanto que o empregado contribuiu? Quem foi a culpa? Ah, foi culpa concorrente? Né? Isso tem que estar delimitado na perícia. Porque foi meio a meio com causa, aí o direito cai para 50%. No caso de culpa concorrente, tá? Rafael, você está me ouvindo? Sim. Essa questão da concausa, o que ficou exatamente fixado? Porque, assim, tinha uma divergência no TST de que durante o período de lucros cessantes, durante a convalescência, em que a lesão ela ainda não está consolidada, a indenização seria sempre 100%. E tem vários julgados do TST nesse sentido. Sim. Muito embora eu também acho que a concausa vem da responsabilidade civil, que é você pagar aquilo que você deu causa, né? Mas existia essa jurisprudência do TST falando que não, no período de lucros cessantes é sempre 100%, independentemente se é causa ou com causa. Ficou definido alguma coisa? Acabou isso? Ou você acha que ainda vai dar pano para manga? Você fala em relação ao período pretérito, né? Eu não tô lembrado dessa jurisprudência. Eu achei que você fosse falar de outra coisa, aí eu concordei, mas eu não tô lembrado dessa jurisprudência falando que no período de lucro cessante é sempre 100%, independentemente mas da que ela existe. Teve um processo nosso aqui esses dias que o tribunal decidiu nesse sentido e aí a gente foi ver tem. Mas aqui no escritório, né, Stephanie, até sair essa decisão, era sempre 100%. Era lucro cessante, era 100%, né? Ainda que fosse com causa, era 100%, né? No lucro cessantes, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu estou com uma dúvida, o que é essa tese que você trouxe aqui? Qual que foi a tese definida? É que é essa questão de capacidade para a função? É isso? Porque já isso volto já aqui, era só bem um minutinho. pacificado, né? Que é para a função. Cessantes, incapacidade. Não, vou colocar com causa, né? Não sei se você tem que ir, você fica bom. Tranquilo. Ó. Aqui, ó. Aqui com causa mandou pagar 50%. A maioria é nesse sentido, mas eu estou procurando aqui para te mostrar essa divergência. Peraí. Foi no processo da Eliane, Jorge? Foi, né? Eu não vou lembrar, hein? Aqui essa que você está colocando está reduzindo, né, Rafael? Para 50, né? Porque assim, pode ser uma doença pré-existente, que o trabalho deflagrou ou potencializou, né? Então, por exemplo, eu tenho uma doença que às vezes ela nunca se manifestaria, mas aí o trabalho fez com que ela se manifestasse ou piorasse. Aí é com causa, né? É com causa. Ou se foi por culpa também, culpa concorrente, reduz também. Ó, aqui no caso, ó, o trabalho junto à reclamada contribuiu com 50% do total da perda elaborativa.
E 50% decorreu das condições pessoais da vítima. Aí reduziu para 50% o valor da pensão mensal, né? Agora, essa jurisprudência que a Stephanie falou, eu realmente não me recordo de. Depois, se você achar, você manda aí, Stephanie. Achei. Vou mandar. Peraí. É da Eliane ou não? É da Eliane. Quer o número do processo? Tem 3 processos aqui. Mas chegou no TST? Aham. Segunda turma, Coloca terceira aqui turma, Não, não tem terceira chat. turma. não, né? Ó. Você quer o número do processo? Pode colocar aí no chat que eu pego. Eu vou. Peraí, que eu tô pelo celular. Deixa eu. Ah, tá. Não, então Peraí, que fala eu vou aí. digitar. 00 Ah, 22 hum, 458 hum, dígito 60 uhum. 2015 5.04 0030. Qual que é essa? Relatora Maria Helena Malma. É o da. Tô com o acórdão da Eliane Jorge aberto. Da Cacemes? É, né? É esse daí. E ela deu 100%? Então, a tese do desembargador foi isso, que mesmo tendo sido reconhecida com causa, a jurisprudência do TST no sentido de que, mesmo em caso de concausalidade, o valor dos lucros cessantes devem corresponder a 100% da última remuneração, inclusive 13º e terceiro adicional de férias. Conseguiu abrir, Rafael? Senão eu tento mandar. Já Sim, tá na tela aqui. tá na tela. É que tá pequenininho no celular. É. Eu mandei aqui, doutora, no seu WhatsApp, os 3 acórdãos, as 3 ementas que estão nesse acordo, nesse acordo. Maria Helena Malman, E os outros 2 do Godinho, né? os 2 do Godinho, lógico. Mas me parece, Rafael, que isso daí eles aplicam para o lucro cessantes. Porque fala que tem a Então, mas é convalescença, estranho isso. etc. É estranho, não é? É. Muito. Por isso que eu perguntei qual exatamente foi a tese firmada. O problema é que. E você vê que não é antigo, é 2023, Não, eu peguei um 2022. de 2024 aqui, ó. Então. 11 de 2024, recentíssimo. Uhum. Muita loucura isso. Eu vou dar uma olhada em outros julgados, Essa ver se eu. tese já tá fixada ou está dependendo de publicação? Não, essa tese aqui não menciona. Essa aqui eu acho que não publicou, essa que você está falando agora, né? Essa aqui não, ó, eu vou dar uma olhada aqui. Mas a questão é, essa tese aqui não entrou nessa questão de lucro cessante, tá? Não entrou. Entendi. Falou de com causa de uma forma geral, né? É, não publicou ainda, tá? Então, ó, só para esclarecer, o que é a tese, tá? O cara ficou incapacitado 30% para outras atividades, mas para dele, Foi ele ficou 100%. 100%. Então, em princípio, ele tem direito a 100% da remuneração. Contudo, se ficar evidenciada com causa, vai reduzir para 50%. E a tese nada falou sobre a questão dos lucros cessantes, tá? Então, não tem tese sobre essa questão levantada pela Stephanie. Stephanie, né? Stephanie. Não, é Stephanie mesmo. É Stephanie? É Stephanie. Então tá. Certo, gente? Então fiquem aberto aí essa questão e
Até agradeço por ter levantado isso aí. Bom, aí nós temos mais uma de responsabilidade civil, que aqui o TST caminha no sentido do que o STJ fala, mas é totalmente absurda essa tese, tá? Porque ela é contra a legem. Olha o que diz o artigo 950 do Código Civil. Não, assim, é totalmente contra a legem. Vou fazer a leitura aqui, tem gente que tá no celular, ó. O 950 fala exatamente da pensão mensal. O caput fala, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento, dos lucros cessantes até o fim da convalescença. Aí, o parágrafo único tem aquela tese, aquela possibilidade de parcela única. Para o advogado é bom, né? Recebe uma bolada já de uma vez. Diz assim o parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Então, assim, tá óbvio pelo dispositivo que se trata de um direito da vítima. A vítima é que escolhe, eu quero receber de uma vez, com deságio. Aí vem o STJ e o TST e fala assim, não, a aplicação do parágrafo único do 950 é uma faculdade do juiz. Está dentro da discricionariedade judicial devidamente fundamentada a partir das circunstâncias e da realidade do caso concreto. Mas é muito ruim isso para o trabalhador, ruim para os advogados, enfim. Então, o que, que o TST fez? Pegou esse artigo que está em vermelho e extirpou do mapa, né? Foi isso que aconteceu. Então, ó, fala que o artigo 950, ó que loucura, que traz de uma faculdade do jurisdicionado que não se sobrepõe ao princípio do convencimento do artigo 371. Ou seja, a vontade da norma ou do legislador está abaixo da vontade do juiz. De modo que o magistrado, considerando as circunstâncias do caso, e olha que interessante, poderá determinar de ofício a forma de cumprimento da obrigação. Então aqui tem um outro detalhe. Vamos supor que o reclamante não pediu o pagamento em parcela única. Não pediu. Mesmo assim, o juiz pode dar. O juiz pode determinar a empresa. E aí, ó, de maneira que a assegurar que isso ocorra da forma mais eficaz possível. Então, nós temos aqui uma exceção ao princípio da demanda, uma exceção, não seria ultra petita, não seria citra petita, o reclamante credor não pedir e o juiz dá. Não, vai pagar de uma vez. E pronto. Então, ó, já era entendimento total, ó, que não, quando se trata desse tema, ó, o juiz não se vincula aos limites traçados pelo autor na inicial. Gente. É essa loucura aí. É bizarro, hein? Não, essa decisão, eles passaram por cima do Código Civil, passaram por cima do CPC, passou por cima de tudo aqui. Meu Deus. Aqui é loucura mesmo. Tá? Beleza. Essa questão aí também tinha uma discussão, né, de, assim, que, bom, se bem que agora fala que nem precisa pedir, mas vamos falar, se eu não pedir na inicial, na execução você pode pedir, né? Eu acho que eu já vi alguma coisa disso, né? Pediu o que você fala? Pagamento em parcela única. Você pode, no momento que você estiver executando o título, você exigir. Eu já vi alguma coisa sobre isso, assim. Então, aí eu já acho mais complicado. Para mim, o que está dizendo a tese aqui? Que ainda que não peça, o juiz pode determinar na sentença. Agora, se não ficou determinado na sentença o pagamento em parcela única, eu acho que não tem como depois pedir a parcela única. Mas eu já vi. Porque aí não vai ter título.
Porque como é a forma, porque ele fala, né, assim, ó, o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma vez só. Mas Em tese, teria que ser na inicial, né? na fase cognitiva. Até para não vir uma decisão surpresa, enfim, né? Exato, imagina, a empresa nunca fez defesa disso, de repente o juiz vem, pá, vai pagar de uma vez. Mas é o que vai acontecer, né? No mínimo tem que ouvir a empresa. Peraí, não, você vai quebrar. Aí a empresa vem e fala, ó, tem o princípio da preservação da empresa, a empresa demonstra que não tem condições de pagar de uma vez. Se pagar de uma vez, vai fechar o estabelecimento, então os empregados vão para a rua. Né? Então tem que estar, no mínimo, contraditório aí. Tá? Vocês querem fazer 1h30, tá bom, Lidiane? Para não ficar muito. Então, não sei, acho que a gente podia parar, né? Porque já foi 1 hora e pouquinho, 1 hora, né? E assim, o meu combinado com o pessoal é aqui até às 18, não sei Ah, se. então beleza. Já falta só 20 minutinhos, né? Aí eu Eu vou fazer o seguinte: na hora que baixar o arquivo aqui, eu já compartilho com. Eu vou jogar num link, aí eu te mando o link, você compartilha com o pessoal. Tá. Aí, é porque eu fiquei. Eu preciso saber, Lidiane, o seguinte: essas primeiras decisões eu comentei em detalhes, né? Por exemplo, aqui nós temos uma tese do 477. Aí eu fui lá no 477, expliquei o que é o 477. Vocês querem que faça essa análise mais analítica, detalhada, ou simplesmente fala da tese e pronto? Que aí a gente tem duas formas de caminhar, né, na explicação. Não sei o que vocês acham. Vê aí, depois você me fala no WhatsApp. Eu vejo com o pessoal. Então, é que alguns assuntos parece que demandam um pouco mais, né? Da gente discutir, outros não, mas eu vou conversar com eles e aí a gente. Beleza, a gente para nesse do bancário aqui. Tá. E quem quiser fazer a leitura já para adiantar para a próxima. Na verdade, Lídia, aqui são, ó. Nós temos mais poucas decisões, na verdade, aqui. A gente para nessa do bancário. O material tem 7 páginas, só que daqui para frente, ó, são temas que ainda serão uniformizados, então não tem como a gente comentar. Não tem tese ainda. Então, aqui, ó, da página 5 em diante, ainda vai ser uniformizado. Então, tá faltando a página 3 e 4 dessas teses. Aí depois, acho que vai umas 3, no máximo 4 aulas aqui, como eu te falei, tá? Não, tá ótimo. Aí, se você quiser, a gente pode deixar quarta-feira que vem, se você puder, nesse horário de quarta-feira. Posso. Aí a gente já estica também na quarta que vem. Tá bom, então fica assim, quarta-feira. Pode ser mais cedo, se você puder, viu? Eu não sei, porque quarta... Eu posso. Então, a gente pode fazer até um pouquinho mais cedo, de repente. Aí eu vejo aqui com o pessoal e a gente conversa contigo. Mas deixa meio pré aí agendado para as 4h30. Pode deixar, então. Tá bom? Combinado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô com uma dúvida. 2, na verdade. Quando você coloca de ofício, você não está partindo do pressuposto de que não foi arguido por nenhuma das duas partes? Porque Sim. se um fala... aí no caso, por exemplo, o juiz decidiu de ofício porque ninguém se manifestou. E aí? Há interesse recursal? Não, é porque assim, o CPC... se você pegar o 489 lá no CPC, que vai falar do dever de motivação, da vedação à decisão surpresa no artigo 10, o CPC fala que mesmo nos casos que couber ao juiz decidir de ofício, o CPC é expresso, então, mesmo quando se tratar de decisão de ofício, ele tem a obrigação de ouvir a parte antes. Então, por exemplo, o juiz quer tomar uma decisão de ofício que ninguém nunca falou nada no processo. O que ele vai fazer? Ele vai intimar as partes para se manifestar sobre o pagamento em parcela única. Então, ele já avisa que vai decidir sobre isso de ofício, mas faculta às partes a manifestação prévia para que as partes possam influenciar na decisão dele. Se ele simplesmente não dá essa oportunidade para participação, aí recurso, a decisão é nula, inclusive, né? Porque é uma decisão de terceira via, uma decisão surpresa. Viu?
Aonde que está isso? Você sabe? Se você Está no 10, no artigo 10. CPC? Tudo bem, Rafael? E aí? Beleza? E os aviões? Tô parado. O Rafael, se o autor pede, por exemplo, em parcela única e a ré concorda, e o juiz ele pode determinar contra a vontade das partes? Pode. Teoricamente pode, né? O juiz... Não, na prática é o que eles fazem. Ele fala, não vou pagar em parcela, não define em parcela. Mas mesmo as partes concordando. Mesmo as partes concordando. Essa questão do pagamento em parcela única, eu andei vendo num material aqui que parece que eles vão se debruçar também sobre a questão do deságio. Você está sabendo alguma coisa? Vai. Na verdade, o critério, tem 2 critérios no TST, mas na prática é o de 30%. 30%. É o outro que tem a doutora Mauri, quando ele era daqui. Então, Fez aquela fórmula lá, né? até eu conheci essa fórmula dele porque você me falou na época. Essa Mas fórmula na prática, é horrível. Na prática, aquela fórmula vai dar muito próximo dos 30%. Aqui, ó, Lidiane. Parte Não, final do Rafael. artigo 10, ó. Oi? Essa fórmula do valor presente tem casos que ela aplica deságio de 60%, 70%. É mesmo? Bizarra. Não, aí é bravo. Aham. Ó, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ó, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Entendi. Tá? Senão vai violar o contraditório. Beleza. Eles estão Então- fazendo isso na prescrição intercorrente, Rafael, aqui no cível. Eles dão despacho, falam, manifeste as partes sobre a prescrição É intercorrente. o certo. É o correto. Maravilha, então. Então, A gente se vê na quarta-feira. quarta que vem, então, a gente se vê. Obrigada, viu, Rafael? Prazer aí estar com vocês. Até. Obrigada. Tchau. 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 Ele tá vendendo aí, pai. Valeu, cara. Vamos voltar com tudo agora, hein? Valeu, Bruno.